Amigo do campo, a palavra-chave é produtividade. Frederico, o que é o sítio Santa Lúcia? O sítio Santa Lúcia, Mário, ele tem em torno de 38 hectares, 20 mil plantas, localizado no município de Tambaú, portanto, dentro do cinturão citrícola paulista, e produziu, na última safra, 60 mil caixas nesses 38 hectares, perfazendo uma produtividade em torno de 1.600 caixas por hectare. Frederico, então foram auferidas aqui 1.600 caixas por hectare. Uma média quase que 3 vezes a média brasileira. Exatamente. Amigo do campo, muita atenção. Nós vamos voltar ao Frederico, onde ele vai nos detalhar como alcançar produtividades tão elevadas. Frederico, como é que nós podemos dar uma dica para o amigo do campo para que ele possa alcançar produtividades como essa? Olha, eu diria que basicamente separaríamos em duas partes. Sim. Uma primeira etapa seria na construção desse projeto, na implementação, que é o alicerce para a produtividade, a implementação do pomar. A infraestrutura da propriedade. Da propriedade, principalmente dos talhões na qual vão ser inseridos nela. Para tal, é necessário fazer um bom planejamento, olhando as condições edafoclimáticas da região, para ver com quais variedades e porta-enxertos serão ser colocadas. Um bom material genético, mudas provenientes de viveiros em ambiente protegido, com uma boa estrutura, com material genético reconhecido, de boa qualidade, com boa produtividade. Passamos depois por um bom preparo dos próprios talhões, principalmente no preparo do solo, na implementação e sim no plantio desses talhões, dessas plantas, e depois nos tratos culturais até a formação dela. Eventualmente, algumas regiões, tais como aqui nós estamos em Tambaú, são necessários a irrigação, mesmo porque os pomares estão bem mais adensados do que o que é comum de se ver na citricultura. E nós estamos justamente aqui no sistema de irrigação, o controle central dessa propriedade. Exatamente, essa é uma propriedade que tem 100% com irrigação localizada, sistema de gotejo. Ah, uma localização e o sistema de irrigação é por gotejamento. Por gotejamento. Perfeitamente. Então, você fez uma observação para que se possa oferir produtividade tão elevada, a importância da implantação, atenção na fase de planejamento, análise do ecossistema e todos esses pontos que você comentou. Muito bem, quais são os outros? Você disse que são duas famílias de atenção. A primeira família é a atenção no que tange a implantação e a segunda família é na própria condução desse pomar depois dele implementado. Ele implementado, que isso pode durar de 3 a 5 anos, inclusive na questão do adensamento é um fator preponderante para ter boas produtividades. Nós temos aqui em torno de 600 plantas por hectare plantadas há 8 anos atrás, sendo que hoje a citricultura ainda trabalha com médias de 350 a 500, 450 plantas por hectare. Quer dizer, já é uma densidade de plantio mais elevada. E o que é densidade de plantio? Mais plantas por uma unidade de área, ou seja, por hectare. Né? Frederico, eu tenho notícia que vocês, na expansão desse projeto, vocês já estão falando de adensamentos ainda mais elevados. Exatamente, não só pela questão de visando altas produtividades, mas mesmo também pelo outro fato colocado com relação ao green, impressão de pragas e doenças. Nesse novo empreendimento, provavelmente, nós iremos implantar na faixa de 800 a 830 plantas por hectare. 800 plantas. Você está dizendo que o novo empreendimento que já está em curso, você está me dizendo que nós iremos adensar 3 vezes a média nacional. 3 vezes, em torno de 3 vezes ao que hoje que se tem no Parque Citrícola nosso. Exatamente. Muito bem, então o adensamento é um dos fatores críticos para oferir ganhos de produtividade. E que mais, por favor? Vale ressaltar que a questão do adensamento tem que ser feita de maneira bem planejada, tem que ver a questão da irrigação, de água, disponibilidade de água, para não concorrer entre as plantas, mesmo porque você vai ter muito mais área de planta no metro quadrado ou por hectare, né? Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né, para poder você ter êxito na atividade.
Partindo dessa parte de infraestrutura da propriedade, dos talhões e das plantas, nós temos depois a maneira de como conduzir esses pomares quando atingir a fase produtiva, que é de 3 a 4 anos até o final da sua vida útil. Para tal, nós temos 3 pontos importantes. Desde um bom planejamento da adubação, pensando nos tratos, nas corretivos de solo, aplicação de gesso, de calcário, no planejamento da adubação por meio de análise de solo, análise de folha, corrigir isso durante o ano, repetindo algumas amostras para fazer alguns ajustes pontuais, na qual foi identificando uma possível deficiência de micro ou macronutriente. Né? Esse é um ponto importante para você dar manutenção nessa produtividade. Outro fator é os próprios tratos culturais, ou seja, aquilo que concorre com o pomar, os matos, as ervas daninhas, interessante você manter sempre de maneira que não concorre com as plantas. Esses são 2 fatores importantes para a manutenção dessa produtividade. Perfeitamente. Agora, você já comentou que se fizer nessa atividade uma análise de risco, existe um alto risco de contaminação por pragas. Isso. Então eu estou entendendo que aqui também, no sítio Santa Lúcia, existe uma atenção especial a esse aspecto. Exatamente. Quer dizer, não adianta oferir-se toda essa produtividade e uma praga vem e destrói todo esse trabalho. E isso a gente poderia extrapolar para toda a citricultura, que nós estamos com essa ameaça bem forte com relação a essas pragas doenças. O que a gente faz aqui? Fizemos um tratamento fitossanitário, um manejo para combate ao greening severo, como recomendam pelos órgãos competentes na questão, e este manejo dos tratamentos fitossanitários adequado, aplicar os produtos na época correta, de maneira correta, proporciona também a proteção da fruta, que por sua vez faz com que a gente não perca aquela produtividade já conquistada por meio dos outros tratamentos. Perfeitamente. Nós podemos perceber, quando estávamos chegando aqui no sítio Santa Lúcia, que nós temos aqui o seu carro é obrigado a passar por um chuveiro. Então, eu gostaria que nós explicássemos para o nosso amigo do campo o que significa aquele chuveiro e por que dessa importância. Na verdade, essa é uma medida preventiva de você não trazer doenças por meio de veículos, pessoas, etc. Então nós temos um rodolúvel em toda na portaria da propriedade, na qual o carro é desinfestado, as pessoas têm que lavar a mão, passar alguma coisa no pé, para justamente não trazer a doença e contaminar e colocar em risco todo as plantas na propriedade. Isso é uma medida muito importante que o citricultor deve tomar. Amigo do campo, como já dissemos, a palavra-chave é produtividade. Dessa maneira, é fundamental que nós temos baixo custo de produção nesta atividade. E já aprendemos durante as entrevistas de que esta atividade está sendo de uma forma sistemática, impelida, levada a aumentar os seus custos de produção pelo ataque de pragas e doenças. Assim sendo, nós temos que estar atentos a administrar esses custos.